Bom, agora que você conhece todos esses aspectos iniciais relacionados à segurança do trabalho, vamos um pouco para o direito? Calma lá, não se preocupa, a gente não vai brincar de advogado aqui não. Mas é importante você, futuro engenheiro, futura engenheira, conhecer os aspectos de legislação, leis, orientações voltadas para a segurança no trabalho. Vamos lá? Olha lá comigo. Legislação e segurança no trabalho. Bom, quando a gente recebe um processo judicial relacionado a alguma ação trabalhista, tem algumas palavrinhas que eu gostaria que você associasse. A primeira delas é reclamante e reclamada. O reclamante 99% das vezes, é o colaborador. É a pessoa que está indo na justiça para solicitar algum auxílio, alguma indenização, enfim, é a pessoa que está reclamando, é a pessoa que está chamando a ação judicial. A reclamada é a empresa. Claro que pode variar, pelo amor de Deus, mas na maioria das vezes o reclamante é o colaborador, a reclamada é a empresa. E onde que eu, engenheiro de segurança, entro nesse pulo do gato aqui? No laudo pericial. Porque muitas vezes o juiz está lá para definir a ação e falar quem está certo e quem está errado. Só que ele precisa de uma pessoa técnica para fazer certas avaliações. Insalubridade, ela quer dizer que um ambiente pode estar trazendo algum risco de saúde para o colaborador, só vai ser definido se uma pessoa for lá, um instrumento de medição e avaliar mesmo se é de fato aquilo que está acontecendo. Então, como que funciona um processo judicial relacionado à segurança no trabalho? Eu tenho os advogados da empresa, eu tenho os advogados do colaborador. Você é o perito, você é um engenheiro. Então, o que vai acontecer? Os advogados da empresa vão gerar um monte de perguntas para você e os advogados do colaborador também. Você, o juiz, vai chamar e vai falar, ó, responde essas perguntas aqui para mim, por favor. Então, você vai lá no ambiente de trabalho do colaborador, a empresa não pode te impedir, tá? Se você for o perito, por lei, você pode sim ir lá e a empresa tem que te dar todo o apoio. Se você for a pessoa que está sofrendo a perícia, você tem que abrir a porta da empresa e ajudar o perito, tá bom? Senão ele vai parar com a polícia lá e a coisa vai ficar mais séria. Então, nesse caso, se você é o perito, você vai ter que responder todas essas perguntas de ambas as partes. É claro que o negócio é o seguinte, você não vai dar a sua opinião, você falar, eu acho que é insalubre, eu não é. Você vai responder perguntas. Quem vai decidir isso é o juiz. Então, a resposta que o juiz espera de você é o laudo pericial. É insalubre? Não é? O que aconteceu? O que não aconteceu? Vamos lá para o quadro de novo? É assim que funciona uma perícia. É assim que funciona o processo relacionado à segurança no trabalho. Então você, meu querido, é esse profissional aqui, que vai lá verificar a situação, vai utilizar instrumentos de trabalho por lei. É só o engenheiro de segurança, é só o profissional que vai poder, o médico do trabalho, que vai poder aferir se o ambiente é insalubre ou não, se gerou alguma doença profissional, uma doença do trabalho, e principalmente verificar a questão de acidentes. Na lei, isso é até mais profundo, tá bom? Quando a gente fala de acidente de trabalho, tenha em mente que a gente tem, olhando na própria lei, a lei 8.213, no seu artigo 21, ela fala de tudo relacionado a acidente de trabalho. Eu tenho um acidente, obviamente, que ocorre no próprio ambiente de trabalho, durante a realização das atividades. Eu tenho acidentes de trajeto, eu tenho acidentes relacionados entre profissionais ali, brigas. Tudo isso pode ser, sim, caracterizado como acidente de trabalho. Dentro da empresa e no trabalhar, caminho, trajeto, sim, também pode ser caracterizado acidentes de trabalho. No seu livro didático tem isso bem detalhadinho, recomendo fortemente que você faça essa leitura, tá bom? O importante é que você não pode esquecer é o quê? Como engenheiros de segurança no trabalho, como engenheiros focados em segurança, a gente não pode deixar o acidente nem acontecer, a gente tem que evitar isso. Cultura prevencionista, a gente está lá para evitar, porque não é segredo para ninguém, pessoal. Além de, no caso de acidente, ocorrer alguma perda relacionada ao pessoal, a gente pode ter, obviamente, auxílios, indenizações, um passivo que pode quebrar a empresa. Então, são profissionais que trabalham com segurança no trabalho, geralmente têm boas remunerações, tanto atuando como peritos, mas também dentro da empresa, porque a responsabilidade é bem alta. Não é todo mundo que está preparado para lidar com segurança no trabalho. Então, se você vai trilhar esse caminho,
joia, mas tenha essa questão de trazer processo, não perca esse aspecto de engenheiro. Vamos lá para o quadro de novo? Olha comigo, por favor. Quando uma pessoa sofre um acidente, por lei, a gente tem que abrir um comunicado de acidente do trabalho, CAT. Ela pode ser relacionada, tem que abrir ou no dia ou no máximo um dia depois, porque essa comunicação, as empresas, elas têm que pagar um seguro relacionado a acidentes, tá? Quanto mais uma empresa tem registros de acidente por meio dos acidentes de trabalho, a gente tem um quesito de imposto que faz o seguinte: quanto mais acidentes, eu tenho uma alíquota que vai apertar aqui no seguro. Quanto mais acidentes, essa alíquota cresce, então a empresa é punida, ela vai ter que pagar mais, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter um arrefecimento desse gasto no caso da empresa conseguir diminuir esse fator acidentário de prevenção, tá? FAT. Então, por isso que eu falo para você, se você não se preocupar com segurança desde o começo, a empresa vai acabar sofrendo. Muitas vezes o colaborador está tão acostumado eu ganhei um auxílio, eu ganhei um adicional de insalubridade. O cara fica até feliz, ganhei um adicional. Gente, adicional de insalubridade, de periculosidade, é sim, financeiramente para o colaborador, é um ganho dentro do salário dele. Mas ele não consegue raciocinar que, na verdade, isso é uma punição para a empresa. Eu estou obrigando a empresa a pagar mais o meu colaborador porque ele está se expondo, se machucando no risco. Então, esse primeiro passo de conscientizar o colaborador que ter um adicional é, na verdade, algo ruim para ele, porque ele vê a grana, ele fala, estou ganhando mais. Mas, na verdade, isso é pior para ele. Então, estipula um programa de metas, de produtividade, para incentivar para o colaborador querer ganhar essa meta. Querer ganhar um adicional é punição, não é alegria, não é bem bom, tá? Só para você ir linkando as ideias aí. Vamos de novo para o quadro? Então, quando a gente começa a trabalhar com acidentes de trabalho, a gente pode ter a doença profissional, que é aquela doença que a pessoa adquire pela atividade dela, pelo material que ela manipula, pela atividade em si. Aqui, geralmente, vai lá o engenheiro de segurança para fazer a análise. E eu também tenho a doença do trabalho. É diferente, tá? Doença profissional e doença do trabalho. Doença do trabalho é aquela onde tem certas condições que podem ter levado à doença. Então, aqui também eu preciso do engenheiro e do médico do trabalho, tá? Não é tão simples assim. Por quê? Para avaliar essas duas aqui, é só dessa forma que a gente vai ter a liberação dos auxílios. Auxílio doença, auxílio acidente, que está tudo relacionado ao dia que a pessoa sofreu o acidente até o dia dela retornar. Tem caso que a pessoa não consegue retornar, então a gente vai para a aposentadoria por invalidez, aí tem que ter a perícia lá no INSS. Tem a pensão por morte, que fica para as pessoas que perderam um colaborador, né? E também a questão de dar um auxílio até a pessoa conseguir voltar, caso ela tenha sofrido um acidente que diminuiu a capacidade dela executar um trabalho. Resumindo, novamente, pessoal, eu quero evitar ao máximo que esse acidente ocorra. Quem vai ser o profissional que vai fazer isso? Você. De que forma? Identificando o risco, eliminando ele desde o começo, matando na base. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai evitar situações como essa.